Ok, então, retomando, né, nosso encontro da semana passada, né, nós estamos trabalhando o item 17, né, Jesus é a questão do sofrimento. Vimos basicamente o capítulo 15, Jesus e Tormento, do livro de Jesus da Atualidade, né, e hoje estamos dando continuidade no capítulo 17, do Desperte Seja Feliz, né, e também é, e, e também capítulo. Basicamente, eu vou me ocupar mais disso. E capítulo 28, né? Também dos Pets Seja Feliz, os dois que a gente vai se ocupar mais hoje, né? Então, a gente falava da questão do sofrimento, e esse é um tema que é básico, né, para todos nós, né? E E no capítulo 17 do Desperte Seja Feliz, ela apresenta Jesus como o divino educador, né? E aí Joana começa, né, de uma certa maneira, é, mostrar para nós, né, que a vida exige reparação, né? E nesse ciclo de morte e renascimento, né, que todos nós vivemos, né, nós somos então chamados, né, a dar conta do, dos processos kármicos, né, dos desafios e encargos e dificuldades que a gente foi juntando para nós mesmos. Então, né, com isso ela vai explicando da importância do sofrimento, né, como essa base geradora de disciplina, né? E já comentou na vez anterior, já comentou isso em outros momentos, mas de uma certa maneira, então a gente tem aí toda a questão, né, da dinâmica evolutiva, né, que envolve a dor e o amor, né? Então a gente está falando desses dois pontos de equilíbrio do universo, né? É, a biologia, com nossos impulsos atávicos, os impulsos têm que serem atrofiados para dar lugar, né, ao psiquismo espiritual, né, que vai sendo desenvolvido e vai superando então a matéria, né? E na medida que a gente é, fica presa a essa matéria que é filha do passado, né? A gente vai sofrendo, né? Seja pela própria identificação com esses impulsos primitivos, né? Seja em função dos enganos que a gente cria para nós mesmos, que é onde a gente não entende ainda a linguagem do amor, né? Então a gente acha que o amor do pai, né, é feito apenas do que é agradável, né? Agradável aos nossos sentidos, mas é agradável à nossa alma, né? Aquilo que é bom para a alma e não para o ego, né? Então, muitas vezes, agradar o ego é trair a alma, né? E muitas vezes impor ao ego algum tipo de sofrimento que não tem caráter punitivo, como a Jona fala, né? As dores que chegam ao nosso coração em luta, pela luta de redenção nossa, não é uma punição, né? Mas justamente essa técnica educativa que o pai se utiliza, né? Porque é a linguagem que muitas vezes a gente a entende em função da falta de sensibilidade que nós carregamos dentro de nós, né? Então, essa luta, né, é, assume proporções tremendas, e Juna vai falar em muitos momentos na obra dela, né, que a vida é uma luta, né, entre um espírito que busca com toda a sua força a sua afirmação, né, e possa se engrandecer e despertar esse self, né, é, e esse passado sórdido que resiste, né, ligado ao nosso egoísmo, dessas formas cristalizadas. A Jona fala desse automatismo, né, que a gente vai, de uma certa maneira, assimilando, né, e vai num processo de autoafirmação da vida, de sobrevivência, e que acaba, de uma certa maneira, nos levando a ficar condicionados num estágio
limitado, né? Então, tudo isso, né, faz parte desse transformativo evolutivo da nossa grande caminhada, né? E aí tudo vai se transformando a partir disso. E o sofrimento, né, de uma certa maneira, mostra que tem alguma coisa que não está suficientemente boa para a nossa vida, né? Né? A alegria da vida está na expansão e o sofrimento na limitação. Então, toda vez que tu se limita, ou tu limita a vida, né? Ou tu cria situações de impedir de evoluir, tu gera limitação, e toda limitação gera sofrimento. Porque a vida é movimento, o universo está em expansão, a vida está circulando, né? E a alegria da vida é justamente quando a gente expande as potencialidades e favorece, né? Movimenta a nossa energia e cria possibilidades novas, né? Então, só que esse processo não se dá de maneira violência, porque também é uma renúncia muito vazia e de uma exigência desumana também impede, em vez de favorecer. Então, tudo é um processo que envolve equilíbrio, envolve toda uma dinâmica de saber lidar com esse jogo da vida no favorecimento do nosso processo evolutivo, né, gente? Né? Então, isso tudo a Joana está trazendo aqui, né? Essas conjunturas difíceis que ela coloca no capítulo 28, né? Que nós vivemos e que fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Da qual ninguém foge, né? Ou seja, todos nós, em algum grau, né, diz a benfeitora, vivemos algum tipo de enfermidade ou de incompreensão, ou problemas no lar, limites orgânicos, né? Ela cita ou dificuldade econômica, ou tudo isso junto e mais um pouco, né? Então, de uma certa maneira, e ela fala o quanto é transitório os triunfos aparentes da vida, né? A própria saúde, né? A própria tranquilidade doméstica, né? Que numa hora é favorável, outra hora gera aflição. Então, ela está trazendo tudo isso com uma forma de a gente poder olhar a vida com mais naturalidade, né? Com mais naturalidade, com tirar essa ilusão infantil de idealizar as coisas ou de ficar nessa teimosia, né? De achar que a gente vai, com o nosso orgulho, controle, imposição, conseguir a felicidade, ou, como diz a benfeitora, ter a felicidade sem algum tipo de esforço, né? Sem, é, e passa em lágrimas, ela diz. Não tem como conseguir felicidade sem esforço e passa em lágrimas. Que justamente a Terra é esse planeta de prova e expiação, de aprendizado, que, que apresenta para nós a sua face ainda imperfeita e de muita ignorância, como a benfeitora nos coloca. Então, tudo isso tá em jogo, né, gente? E aí, então, nesse movimento de dor e amor, né, eu vou repetir uma frase que eu gosto bastante, que é: se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Porque, de uma certa maneira, a gente vai, nesse embate, reabsorvendo e drenando, né, os processos do passado, né, eliminando assim o déficit e assimilando, né, gradativamente novos conteúdos em favor da do nosso crescimento, agregando conhecimento, experiência, né, maturidade, assim por diante. Então, na medida que a gente, é um jogo, né, de tensão e harmonia que a gente vai sendo gerado, né, a partir da bondade do Pai, né, que não é não é a lei de mal nem da dor, mas a lei do bem e da felicidade, né? Então, nesse sentido, a Juna coloca, e ela fala, né, que geralmente, né,
que a gente tem que ter, então, essa lucidez, né? E saber que sofrimento vem de tudo que é lugar. Tanto é que ela cita, Jesus não foi traído pelos inimigos, foi traído pelos seus amigos invigilantes. É. Então, nós temos que estar preparados para ser constrangido, né? De várias maneiras em relação ao que a vida apresenta. É, então, a gente não tem como roubar o tempo, não se escapa o tempo, nem a ação da vida. E se rebelar né, é criar uma teimosia que só provoca mais choque e tensões. Então, a gente tem que, de uma certa maneira, né, que é essa elasticidade da vida na sua misericórdia divina, que pode, de uma certa maneira, é, é, nos jogar em confronto com o nosso passado, mas cria tanto recurso ao mesmo tempo para a gente, se a gente saber olhar, se a gente parar, se a gente tiver paciência, se a gente tiver tolerância, se a gente tiver um pouquinho mais de fé, se a gente tiver esperar um pouquinho e ter confiança em Deus e em nós, a gente vai conseguir encontrar caminhos, né? Isso tudo vai passar, né? Quando o Chico estava numa situação muito delicada, né? E queria uma mensagem de Maria, né? E aí o irmão falou, Maria te trouxe uma mensagem, Chico. Ele, peraí que eu vou pegar um papel para anotar. Aí, qual é a mensagem? E ele diz, isso também passa. Eu digo, só? É isso? É, é, é isso que ela tem para dizer. Isso também passa, Chico. Então, de uma certa maneira, a gente tem que realmente aprender, né, a, a confiar e criar a resistência, acreditando que na nossa capacidade, né? Ah, então, a dor, ela se tranquiliza quando a gente tem consciência, quando a gente sabe resgatar. A situação de conflito é confortado pela fé, né? A paz de uma mente que está comprometida com a verdade supera os desalinhos da vida, né? Então, na medida que a gente analisa, né, o sofrimento, né, a gente acaba reconhecendo por trás, né, esse jogo da vida, que faz a gente se dobrar por nós mesmos, preparando o caminho para as profundas introspecções, né? Se não tem a dor e o sofrimento, a gente não para. A gente não desperta. O ser humano é medonho. O homem é um bicho, né? Preguiçoso e, de uma certa maneira, ele não quer ter resistência a assumir para si sua responsabilidade. Então, a dor obriga o espírito a se dobrar sobre ele mesmo, né? E trazer para si essa necessidade de refletir, de poder avaliar, de desenvolver as qualidades que estão latentes e assim multiplicar nossas potencialidades. Então, a gente poderia dizer que esse sofrimento cria um certo desapego das sensações, dos desejos e da nossa compreensão limitada da realidade. E assim, cada pedaço da nossa animalidade vai sendo arrancado pouco a pouco, né? Há um certo dilaceramento silencioso que vai aos pouquinhos sendo feito para que essa luz, né, esse self, possa aos pouquinhos ir emergindo numa atração irresistível, como diz Joana, a necessidade de buscar Deus, né? Entrar em comunhão com a divindade. Então, né, a ponto que os grandes espíritos superam a dor. Não, não se de evitar a dor, né, de estar acima das paixões, acima das dores, do sofrimento, né? Porque cada um sofre de maneira diferente, né? Alguns sofrem amaldiçoando, outros resgatando, outros abençoando, e outros até criando, né? Então, o problema não é o sofrimento, né? O problema é
da atitude da gente, da capacidade lúcida e de poder lidar com o sofrimento. Por isso que eu citava uma vez, num outro encontro nosso, né, que as três cruzes do Gólgota representam gritos diferentes, né? Né? Né, Jesus e os dois ladrões, né? Cada um representando um nível de consciência e uma forma de viver o sofrimento, né? Um praguejando, outro pedindo perdão e Jesus abençoando, né? Então, a justiça e o amor é a reação dos grandes, né? E a gente poder começar a poder extrair do esforço, né, nosso, porque o esforço de Jesus já é infinito em favor da gente, né? Já vem há muito tempo, né? E aí por isso que a dor, né, ela acaba sendo necessária justamente para a gente poder sensibilizar a alma para que o amor como impulso fundamental da vida comece a ser assimilado, desenvolvido dentro de nós, né, gente? Então, tudo isso aí tá, tá aí, né? Então, há esse jogo, né, entre a dor e o amor como essa função de criar, conservar e proteger, né, dando sustentação ao universo. Então, tanto o amor como a dor têm esse papel fundamental de justamente fazer esse movimento de equilibração, de coesão e renovação, que é a parte integrante da dinâmica do universo, né? Porque o impulso não se destrói, né? Mas ele vai sendo elaborado. O desejo não se mata, mas vai sendo elevado, né? Então os impulsos, os instintos vão sendo burilados. E o sofrimento é a primeira forma de poder polir, né, a nossa alma, para que essa luz que está escondida começa a ser emergida, né, gente? Então, tudo isso está em jogo aqui quando a benfeitora vai trazendo, né? E por isso que ela vai dizer que a felicidade virá e permanecerá contigo a partir do momento próprio, né? Então, ela falou que facilidade, improvisação e sorte não existe no dicionário dos códigos divinos, né? Porque tudo é uma conquista, né, conseguida pelo nosso próprio esforço, né? E aí a questão do que é a felicidade, né? Então, a felicidade virá, né, e permanecerá contigo a partir do momento próprio. Então, o que é a felicidade? A partir, né? A gente viu que o Viktor Frankl coloca a felicidade em torno na ênfase de um significado, né? É um significado que envolve, que ajuda a gente a reconhecer o valor no sofrimento e no compromisso com algo maior do que o eu, né? Somente quando a gente encontra essas questões, né, e busca solucionar, que o ser pode realmente ser feliz, né? Então, a felicidade gira justamente em poder tirar significado da vida. Então, Jung dizia: o problema não é eu querer tirar o sofrimento dos meus pacientes, é dar um significado para esse sofrimento, poder entender isso. E felicidade no grego antigo é eudaimonia, né? É, então, que não corresponde à satisfação dos desejos que já temos, mas a um padrão da boa vida que estabelece aquilo que devemos desejar. Então, eudaimonia é fazer um daimon feliz. O daimon, na Grécia, né, é o espírito tutelar, é o nosso anjo da guarda, é o nosso protetor, né? É. Então, felicidade é cuidar para que o daimon nosso, seja a nossa vocação, se realize. Então, se eudaimonia é felicidade, né, ser um daimon satisfeito, né, se a gente puder viver com o nosso destino, né, cumprir com a nossa tarefa, então a gente vai ter a felicidade, né? Então, e isso que a gente tem que promover também com nossos filhos, né? É saber qual é o daimon do filho, qual é
a vocação, o que move, o que esse espírito veio fazer na Terra. E transmitir uma felicidade à criança é acolher a sua vocação, né? E realmente orientar ela para você encontrar o seu caminho para realizar a sua tarefa. Então, isso seria, de uma certa maneira, a ideia, então, de felicidade, né, para os gregos antigamente, e que, de uma certa maneira, faz sentido para nós, né, gente? Então, são questões que eu queria trazer, né, dos capítulos, e se você tiver alguma questão, a gente pode trabalhar, mas eu queria, a partir disso, trazer quais são os sinais, então, de amadurecimento, né? Do ponto de vista psicológico, que a Joana propõe aí, nessa luta com o sofrimento. Quando é que a gente pode perceber assim, que uma pessoa está amadurecendo psicologicamente? Sim, Kátia? Já se você coloca um pouquinho ali para trás, o drenar e assimilar os conteúdos do passado, né? E tudo que nós estamos fazendo aqui, o processo de autoconhecimento, a individuação, ela só pode ser feita aqui, com essa estrutura de ego e consciência. Eu posso fazer esse mesmo processo no plano espiritual? É, tu faz parte do processo do plano espiritual. Mas se não, mas se fosse só, é, se não precisa se reencarnar, a gente podia fazer tudo lá. A gente não consegue fazer tudo lá. Por quê, Kátia? Porque lá no plano espiritual, tu tá num campo mais sintonizado com a tua faixa vibratória. Então, de uma certa maneira, tu tá harmonizado junto aos teus, né? Junto aos teus, seja se tu é um espírito das trevas, né? Seja se tu é um espírito mediano, né? Como cada um de nós que está lá no nosso lar, por exemplo, né? E a gente está lá, né? Então, essas coisas dos embates não aparece tanto no plano espiritual, porque a gente está ali revendo, trabalhando, tomando consciência das nossas coisas, está podendo buscar se fortalecer, a gente está convivendo com as pessoas próximas ao nosso coração. Então, a encarnar tem essa heterogeneidade maior, porque na encarnação tu vai conviver tanto com os anjos, que tu não convive no plano espiritual tanto, porque tu está aqui, e também com os espíritos de baixo. Então, os espíritos de baixo nos testam e os de cima nos estimulam. E a vida vai, então, sendo uma grande troca. Então, com certeza, né, a encarnação é muito importante, porque ela cria um cenário, né, favorável e pinça também os elementos mais importantes para tu trabalhar em determinada faixa evolutiva. Não só com os espíritos que tu tem que se reencontrar, seja amigos ou obsessores, mas como padrões importantes, temas que nos pertencem e que têm que ser, de uma certa maneira, trazidos para nós como forma de confronto, conscientização e experimentação do espírito. E por isso que a encarnação é tão importante, né? Mas não que no plano espiritual a gente também não evolua e não assimile e não cresça também espiritualmente. Sim, eu fiquei pensando no caso, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse uma reencarnação que foi muito dolorosa, muito difícil. Antes de reencarnar, vir trabalhar esse núcleo aqui, né? Essa integração. No plano espiritual, eu sei, eu tenho consciência desse núcleo deles, mas eu venho para cá, eu não É, tenho e o ego rejeita. alguns têm, né? Nós geralmente já temos, mas tem muito espírito que reencarna compulsoriamente, que não tem consciência também, né? Depende da faixa evolutiva. Vamos dizer que a gente já tem consciência. A gente está lá, aprendeu algumas coisas, uma consciência, se arrependeu, olhou, puxa, agora eu quero enfrentar isso, né? Ah, me dá 10 quilos aqui de sofrimento. Não, Gelson, vamos te dar 7 quilos, que 10 é demais, né? Mas, né, vamos dar um aqui, um ali, na soma vai dar 7, tá tudo bem, encara isso, que os outros três a gente deixa para depois. Daí vem, a gente reencarna, e aí vem, começa a vir uns quilinhos aqui, um quilinho lá, e de repente a gente diz, ah, mas como está pesada a vida, né? E a gente não consegue, é aí o que acontece, né? Vem justamente esses padrões do passado também. A preguiça, a indolência, padrões que a gente tem que lutar. Então não é só o peso
do passado que a gente tem que carregar enquanto conteúdos que a gente fez, mas sim a vida não é feita só de conteúdos internos, mas sim de atitudes. E essa atitude revela o nosso funcionamento espiritual. Então, não adianta eu dizer, não, estou carregando os 7 pesos, mas eu estou sempre reclamando e, e, e revoltado. Tá, eu estou carregando, mas talvez seja muito pouco útil, porque eu vou ter que carregar de novo, porque eu carreguei, mas carreguei de tal maneira que não fiz o aprendizado. Então, a questão toda é sempre de que a gente tem embates com conteúdos do passado, sejam eles kármicos ou de traumas ou coisas mal resolvidas, mas sempre que espera da gente é a compreensão. E mesmo a gente não tendo acesso às informações que nós tínhamos no plano espiritual, isso o nosso self tem, o ego não tem, mas o espírito sabe. Então, independente do ego ter acesso ou não, nós estamos fazendo escolhas profundas a partir da nossa própria realidade espiritual. E por que a gente não tem que saber? Porque saber desfavorece, não é uma boa estratégia, porque se eu sei, eu posso me confundir com o passado, se eu sei, eu posso não querer lidar com aquela pessoa do passado, se eu sei, eu posso me culpar muito. Então, muitas vezes, esse conhecimento, ele não é, nesse momento, muito favorável, né? Então, por isso que a gente acaba esquecendo esse passado, mas ele está lá dentro como a nossa consciência espiritual sabe. Né? Eu sou Li. E voltando um pouquinho para trás, ó, com relação à felicidade. Para mim, a felicidade é realmente a gente ter uma capacidade, ou pelo menos procurar, né, ter, capacidade de ter serenidade nos momentos difíceis, porque se não tiver serenidade, manter a cabeça fria naquela situação, fica muito difícil, daí vem a ansiedade, um monte de coisa, né? E também eu penso que a felicidade é a gente ter otimismo e confiança, porque senão, como é que vai ter, viver nesse mundo sem otimismo, sem confiança? Não tem nem como viver, não é verdade? Então a gente tem que se esforçar para É, isso. Estou colocando é, aqui isso porque é realmente importante, né, para mim. esses elementos são elementos que nos ajudam, né, com certeza, né, Sueli, a poder ter uma atitude favorável em favor da conquista dessa felicidade, né? Então, são questões bem importantes essas, né? Então, quais são os 4 sinais que a psicologia traz que a gente está conseguindo caminhar de maneira amadurecida e lidar com o sofrimento e conquistando aos pouquinhos essa tal felicidade aí, que nesse momento são apenas momentos, né? Então, um sinal de maturidade psicológica que o que a psicologia fala é a estabilidade de humor. Né? Então, segundo vários autores, né, a capacidade, né, quanto mais tu oscila de humor e de forma intensa e frequente, mais tu mostra uma incapacidade, né, de lidar, né, com a realidade, que tu é suscetível daí às coisas da vida. Com a maturidade, né, nós vamos ficando mais estáveis e nossas respostas emocionais mais elaboradas, né? Então, isso de uma certa maneira é um sinal de amadurecimento que denota mais recursos internos, né? O segundo ponto de maturidade, né, que os psicólogos nos falam, é a maior tolerância à frustração, aos erros e fracassos. Então, a forma como a gente lida com a diversidade reflete muito o grau de maturidade nossa. Então, o que se espera, né, do ponto de vista psicológico, que na medida que a gente vai passando por várias situações, né, como essas, né, ou seja, erros, frustrações
fracassos, né? A gente vai aprendendo que isso faz parte da vida e até das nossas conquistas, né? Então, nesse sentido, ao longo do nosso amadurecimento, nós vamos começar a encará-los, né, como naturais e aceitar, né, essas frustrações, fracasso de maneira mais fácil, né? Quanto mais maduro nós sermos, né, mais nós conseguimos também aproveitar essas situações em nosso favor. Melhor aproveitamos as frustrações, melhor aproveitamos os erros e fracassos para o nosso aprendizado, utilizando-os em favor da nossa caminhada. Então, aceitar a nossa vulnerabilidade, né? E aproveitar. Não é que a gente gosta de passar por isso, né? Mas poder realmente dialogar de maneira criativa a tirar disso algo de útil e de bom para cada um de nós. O terceiro ponto é que a maturidade cria, né, essa experiência do self, né, que Jona coloca, né, que é um senso de identidade mais fortalecido, não a identidade do ego, mas essa identidade de se sentir inteiro, integrado, né? Então, à medida que a gente vai crescendo e vamos constituindo nossa própria identidade, né, a gente vai buscando, né, nessa proposta da benfeitora do autoconhecimento, e a gente tendo mais clareza de nossas características e preferências pessoais e, consequentemente, de quem somos, né? Então, quanto mais nós tivermos consciência do que somos, né? E vamos também não só quebrando ilusão, mas tendo uma realidade maior da nossa natureza, da nossa própria imagem, independente também das opiniões das outras pessoas. Então, a gente vai saindo dessa psicologia das massas que Jona coloca, né? Que em alguns livros vai colocar, desse homem que é preso no coletivo, né, pela persona, pelo jogo de interesse coletivo, e a gente fica menos vulnerável, né, também ao mundo, porque a gente criando esse senso de identidade, né? Eu não quero ser mais do que os outros, eu não preciso me comparar tanto com o outro, eu posso ser eu mesmo, eu posso aceitar que eu tenho aspectos bons em mim, outros que eu ainda tenho que trabalhar, mas eu consigo conviver com isso, aceitar quem eu sou e estar em paz, né? Me acolher, me aceitar, como o Joana diz, né? O auto-perdão e a autoaceitação que tanta benfeitora nos coloca. Gisa? O microfone está desligado, Gisa. Está escutando agora? Sim. Sim. Quanto a essa experiência do self, eu já li numa outra obra de Joana que ela fala do self imaturo, quando ela se refere a essa influência da massa e do coletivo. Daria para você dar uma explicadinha nesse self imaturo? Porque, nesse caso, a experiência do self, essa integridade, já seria um sinal da maturidade. Porque Joana vai trabalhar com duas noções de self, né? Gisa, assim como, né? Ela vai trabalhar a noção de self como espírito, né? Então, o self é a essência espiritual, a nossa natureza espiritual, e como espírito, esse self também é imaturo. Então, ele vai falar do despertar desse self, do self imaturo, desse self que vai estar preso nos arquétipos do passado, né? Então, ele vai falando de uma caminhada do self, do espírito, e ela vai falar desse self como a emergência, né, do divino em nós, dessa condição da consciência plena, da nossa consciência de espírito imortal que nos liga às leis divinas, né? E nos conecta, então, com o que é perfeito, a imagem da perfeição, a imagem do divino. Esse self é o self daí que eu estou falando para você, né? O despertar do self enquanto essa consciência transpessoal, essa consciência que transcende a dimensão pequena da realidade e nos conecta com aquilo que é verdadeiro, que é o nosso futuro, né? E a nossa realidade mais pura enquanto filhos de Deus. Por isso que ela vai falar, às vezes, esse self imaturo. Obrigada. Gostou, Lili?
quando você falou assim da persona, né? Então eu pensei que até nessa caminhando, né? Nessa caminhada, nós podemos ter e temos, é normal até por enquanto, as, perdão, as subpersonalidades. Então elas vão desaparecendo nessas sub de acordo com aqui que você falou, né? A emergência da consciência mais expandida, né? Então, quando nós vamos aqui, se nós tivermos essa condição, que é meio difícil, né? Numa encarnação só, atingir a individuação, mas daí não tem, nós não vamos voltar de novo aqui para a Terra, por aqui, ou não sei aonde, não vai haver mais isso de persona e subpersonalidade, na verdade. Na verdade, o que vai haver, né, eu sou lema integração. Essas É, subpersonalidades não vão ser assim, desmanchadas, de deixar de existir, mas vão estar integradas, né, num todo. E essa integração, como diz o Jung, né, o self não exclui o ego, ele inclui. Então, esses complexos todos são facetas do próprio self. Então, a gente vai integrando a subpersonalidade e dando uma direção positiva. Então, elas também vão se transformando dentro da gente, né, em favor dessa dimensão mais plena e total do nosso ser. Então, isso que vai acontecendo na medida que a gente vai evoluindo. uhum. Obrigada. E o quarto elemento que os psicólogos trazem, né, como característica de maturidade psicológica, é a capacidade ou a maior facilidade de interação social, né? Porque, de uma certa maneira, a vida depende de troca. A vida depende do intercâmbio, né? Então, de uma certa maneira, a capacidade de nos comportar em situações sociais e a nossa forma de se relacionar com os outros fala também da nossa maturidade. Então, a ideia é que a gente possa ir criando um vasto repertório para lidar com as diversas situações da vida, né? E saber ter atitude adequada, como Jesus tinha, né? Às vezes ele era empático, mas às vezes ele era assertivo, né? E então evitar conflito desnecessário, ser tolerante, criar um clima social mais positivo, né? Despertar o melhor que se tem no outro. Então tudo isso fala dessa capacidade de interação social, né? E a Joana, né? Ela vai complementar isso, né? Que ela vai falar do bom humor, que está lá no primeiro item, né? Que a história de humor é uma de maturidade, mas ela vai falar também, num momento da obra dela, que ter, o, ter um bom humor representa a maturidade psicológica, diz a benfeitora, ou seja, saber rir da vida, de nós mesmos, das dificuldades, né? E poder, de uma certa maneira, conservar esse bom humor. Então, é, é, é interessante que o bom humor cabe até em circunstâncias trágicas na nossa vida, né? Então, o humor, né? Cultivar o bom humor mantém a saúde do espírito, né? Mas não só do espírito, mas a saúde orgânica, diz a benfeitora, né? Reduz a tensão muscular, estimula a produção de endorfina, né? E assim por diante. E a benfeitora coloca também um outro fator que os psicólogos aqui não citaram, que é fruto de maturidade, quando tu compreende o sentido da existência, né? Quando tu consegue ter uma compreensão real do que move a tua vida, né? Isso dá uma capacidade, né, de lidar com a existência e dá uma sustentação, porque se eu tenho um sentido na vida, né? Por isso que eu trago de novo aqui a questão do Viktor Frankl, porque esse ponto aí, né, que a felicidade está nessa capacidade também de tirar sentido e ter um sentido na vida. Então, tudo isso são questões que a gente vai, de uma certa maneira, conquistando e como característica dessa maturidade, e que todas elas não se fazem em sofrimento, né? O sofrimento, de uma certa maneira, importa
nesse sentido, né? Porque é ele que vai ser o grande balizador disso, do quanto eu já conquistei cada uma dessas coisas, o quanto eu preciso me superar, o quanto isso me revela ainda padrões imaturos em mim que eu tenho que trabalhar e assim por diante. Então, tudo isso faz parte, então, dessa proposta da benfeitora, né? E, e, e de uma certa maneira, né? É, então, ela propõe para a gente, né? Da gente ser aquele que permanece em serenidade diante do desequilíbrio, do silenciar diante das acusações, de ser a presença positiva e boa frente a uma situação negativa e maligna, né? E nunca abandonar, né? Segundo a benfeitora aqui, né? No capítulo, né? Essa fé, né? Para tu poder se sustentar diante dos desafios da vida, né? Então, para isso, né, ela em vários momentos toca aqui nos capítulos da gente tirar essa ilusão de querer então compensar a vida por aplauso, êxito do mundo, fama, né? E realmente se voltar para as conquistas gloriosas, valiosas para o espírito, né? Então essa é a proposta que ela faz para todos nós em favor dessa caminhada evolutiva, né, gente? Certo? Eu vou ter que encerrar alguns minutinhos antes hoje, porque eu tenho que dar aula na FEB hoje. Quando dou aula na FEB, eu tenho que entrar um pouquinho antes lá, né? Que termina aqui, começa lá. Hoje começa lá na uma sequência. Eu estava lá, eu sou da Holanda, agora com você, agora, né? Eu vou com o grupo da FEB. E, então, a gente encerra no nosso estudo de hoje, né? E encerra também daí o item 17, tá? Então, semana que vem, a gente começa no item 18, que é um item bem interessante, né? Que tem vários pontos importantes, que é Jesus e o relacionamento. Vai ser um item bem rico, né, para todos nós. Então, vão lendo lá, né, os capítulos, quem puder, né? Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 19 e 20 do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Tá bom, gente? Alguém faz a prece de encerramento para nós? Mariana, pode terminar na gravação?